Glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Celebra a Deus com as tuas palmas, igreja, vamos lá. Celebra a Deus com a tua voz, com teu glória, com teu aleluia, com teu amém. Celebra, celebra, celebra. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Quero saudar todo mundo com a paz do Senhor, dar a todos vocês as boas-vindas à casa do Senhor, amém. Isso. Hoje parece que você veio cultuar. Você veio cultuar hoje. Hoje você veio cultuar. Você veio cultuar. A minha oração nesse momento é que você não perca essa energia até o final do culto. Olha para o teu irmão da esquerda, diga, não perca essa energia. Olha para o da direita, diga, não perca essa energia. Isso. Olha para um outro que você não olhou, diga, por favor, até o final, não perca essa energia. Na quarta-feira vem com essa energia. Na sexta vem com essa energia. Sábado no culto dos jovens, por favor, traga essa energia. Fala para ele. Amém. Isso. Veja, a Bíblia fala: quem nos separará do amor de Deus? Amém. Não deixe, por favor, nenhuma circunstância te separar do amor de Deus. Amém. Nem roubar tua energia, nem roubar o teu ânimo, nem roubar tua fé, nem roubar tua adoração. Tem chuva, eu vou adorar. Não tem comida, eu vou adorar. Tem dinheiro de táxi, eu vou adorar. Eu tô doente, eu vou adorar. Eu posso ouvir o amém da igreja? Isso. O pastor posso ir diretamente para a mensagem, né? Alguém tem um testemunho que gostaria de partilhar com a igreja? Eu não quero roubar o seu direito de glorificar Deus. Caso alguém tenha, faça um sinal. Isso, então vamos escolher o testemunho da nossa irmã. A igreja toma o seu assento bem breve, em nome de Jesus. Você que tem o seu testemunho, por favor, não retenha. Venha aqui na fila, já posicionado para glorificar a Deus. Amém? A paz, Senhor, igreja. Primeiramente agradecer a Deus porque dormir e acordar agora está a ser mesmo um milagre. Em seguida, quero compartilhar com a igreja. Eu aluguei uma casa, não sei se a casa era assombrada, não consigo dizer, mas que aquela casa não estava boa, não estava. A partir do momento que eu entrei dentro da casa, comecei a passar mal, fiquei doente. Primeiramente comecei a ter fraqueza, não fazia febre, mas dava muitas fraquezas, falta de apetite, fiquei desempregada e assim fiquei. Eu achava até que era normal. No princípio pensei que fosse a mudança, que tinha me cansado um bocadinho o corpo e pronto. Mas depois fui vendo que não era nada a mudança, era mesmo a casa em que eu estava. Dei a conhecer ao pastor, a pastora, graças a Deus me acompanharam em oração, graças a Deus também já me desfiz dessa casa, já arrendei uma outra casa, então não tinha que, tinha que compartilhar com a igreja, agradecer primeiramente o pastor, a pastora, os obreiros, os irmãos também que oraram por mim direita e indiretamente, amém? Aleluia, celebra o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, eu vim agradecer a Deus que Ele me livrou da morte prematura mais uma vez. Há 2 semanas eu fui trabalhar, eu saí do serviço, senti uma tontura, mas antes disso eu tinha falado com a pastora, porque a pastora me ligou para saber como é que estavam os bebês. Na mesma segunda-feira não consegui falar na mãe que eu estava me sentindo mal, mas eu trabalhei, depois de eu sair do serviço, ao caminho de casa, eu só sei que eu apaguei. Acordei no hospital do Prenda. Quando me recuperei, liguei para a mãe. A mãe falou comigo. Fiquei lá, fiz os exames, me meteram no soro. E o médico estava a me dizer que eu tinha a falta de cálcio nos ossos. Eu nunca tive essa doença dos ossos. Nunca tive essa epidemia na minha vida. Eu disse, meu Deus, que doença é essa?
Depois o pai ligou também para mim. Eu liguei para a mãe, o pai atendeu. Falei com o pai. O pai disse, vai passar, vamos orar. Graças a Deus, eu estou aqui de pé novamente. Estou bem. Eu não aceitei essa doença no meu corpo. Graças a Deus estou de pé, estou de saúde. Tudo a graças a Deus e a oração dos pais. Até aqui o meu testemunho. Celebra bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Era o último testemunho do dia. Tem mais um testemunho? Então tem que vir correndo, querida irmã. Tem que vir correndo. Tem que vir correndo. Já tinha que estar aqui na fila. Amém. Irmão, se você vai testemunhar, sai já do teu lugar. A paz, Senhor Igreja. Na verdade, vim agradecer a Deus porque no domingo passado, no domingo ou na quarta-feira, eu testemunhei que eu tinha muito medo de conduzir. Graças a Deus, esses dias já saí até a Mutamba. Ontem fui até aeroporto. A semana passada estava aí para Viana, mas fiquei apavorada com os carros. Deixei o carro na rua, estacionei, subi de táxi. Depois consegui tirar o carro onde eu deixei. Hoje também vim com o carro. Já não tremo quando eu subo no carro, já consigo. Muito séria, mas já estou a conduzir. Então vim agradecer a Deus por isso. A igreja celebra o nome do Senhor Jesus. O medo passou no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Baixa a sua cabeça brevemente, vamos orar. Pai, queremos te render graças nessa manhã por nos teres permitido dormir, acordar e nos teres trazido à tua casa. Obrigado, Senhor, por cada momento desse culto, os que já passaram, os que ainda virão. Senhor, entregamos o momento da palavra nas tuas mãos. Espírito Santo, venha falar conosco, venha falar para nós. Que a tua palavra traga instrução, iluminação, fé, direção. Pai, eu oro enquanto estamos ministrando. O Espírito de Deus, tens total liberdade para curar, para restaurar, para libertar. Fala conosco, Senhor, de forma audível, de forma viva, de forma poderosa, de forma eficaz. Não permita, Senhor, que nós possamos sair desse lugar como entramos. Nós queremos ser visitados pelo teu poder, através do teu Espírito, através da tua palavra. Restaura-nos, transforma-nos, aponta o caminho que cada um deve trilhar e de que forma devemos trilhar. Espírito Santo, esse momento é totalmente dedicado a ti. Que a tua agenda, a tua vontade e o teu querer seja manifesto nesse domingo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós destacamos anjos ao redor desse lugar, anjos ao redor da nossa casa e família, guardando, protegendo e pelejando ao nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Aquele que crê, dá um amém bem forte e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, amém? Nós estamos, veja, nós, semana passada, acho que terminamos uma série sobre crescimento, não é? E conforme um pastor sempre diz, vocês me ouvem sempre dizer isso, é necessário que haja o quê? Equilíbrio, amém? Porque, e acredito que devo ter falado um pouco disso no domingo passado, porque daqui a nada você pregou a alguém sobre o desejo de Deus, sobre a programação de Deus para nós crescermos espiritualmente, na vida sentimental, vida financeira, em todas as outras áreas da nossa vida. E daqui a nada a pessoa ouviu a palavra, ouviu a mensagem, a palavra vai gerar fé, a fé vai gerar o quê? Ação. E no processo da corrida atrás do crescimento espiritual, eu quero ter visões, eu quero ter revelações, eu quero profetizar, eu quero levar minha empresa para um outro nível, eu quero levar minhas finanças para um outro nível, eu quero levar minha família para um outro nível. Só que nesse processo, imagina que o crescimento não vem da forma que a pessoa quer, da forma que a pessoa espera, quando a pessoa quer. Aliás, sendo sincero consigo, amada igreja, os nossos resultados, se alguém disser algo diferente disso, por mais fé que você tenha, ele vai estar lhe mentir.
os nossos resultados na vida, 90% das vezes nunca serão como queremos, nem nos timings que queremos. Você percebeu o que o pastor disse? Veja, grande parte das vezes você pode conseguir o que você quer, mas o que você quer às vezes não vai vir no tempo que você quer. Outras partes das vezes vai vir no tempo que você quer, mas não virá como você quer. Se alguém lhe pregar algo diferente disso, não vai estar a lhe dizer a verdade. Amém? As coisas às vezes, e essa é a programação da vida. E veja, e o que nós estamos a tentar fazer nos últimos tempos com essa série é trazer o que é estabilidade. Você sabia que uma das coisas que mais traz frustração e depressão às pessoas é a falta de resultados? E por que frustra as pessoas? Porque as pessoas não são expostas à vida tal como ela quer, tal como ela é. Chega alguém que te vende um sonho e diz assim: você vai começar a tua empresa em janeiro e em fevereiro você vai ter 15 milhões de dólares. Posso falar algo para si? É mentira. A própria vida, o próprio Deus, o próprio universo não vai permitir que você tenha 15 milhões de dólares. Por quê? Às vezes não é porque você não tem capacidade de ter, às vezes é só porque você não está capacitado para ter. Porque em um mês faturar 15 milhões de dólares, não importa a dimensão da tua empresa, pode lhe fazer o quê? Pode lhe destruir. Então ali nós saímos do crescimento e vamos para onde? Para o processo. Então você vai ter que trilhar um processo. E esse processo vai ser, por exemplo, aqui o pastor está falando de empresa, por exemplo. Esse processo vai ser o processo do amadurecimento da tua organização e vai ser, consequentemente, o processo do teu quê? Amadurecimento. Então, à medida que você for crescendo, a tua organização vai crescendo. E à medida que você e a tua organização forem crescendo, o que é que vai acontecer? Os teus resultados vão o quê? Vão crescer. Então veja, isso aqui, pastor, deu um exemplo de organização, empresa, mas você pode tirar isso para toda a área da onde? Da sua vida. Às vezes Deus tem que lidar com o nosso caráter. E daqui a nada, se Deus coloca uma dimensão de poder agressiva em muitos de nós, o que é que vai acontecer? O cara vai dizer: eu sou, como às vezes acontece, algumas pessoas dizem: eu sou o único profeta na terra, eu sou a reencarnação de Jesus. Porque o cara começou a experimentar algumas coisas pela graça de Deus e já se sente no direito de dizer: ninguém profetiza mais do que eu, ninguém opera mais milagres do que eu. O que é que acontece muitas das vezes quando nós vemos pessoas nessa, como é que eu posso dizer? Nessa natureza, assim, a se manifestar dessa forma? Às vezes é um problema da onde? Do caráter. Porque já se costuma dizer, se você quer conhecer o verdadeiro caráter ou personalidade de uma pessoa, dá-lhe o quê? Dá-lhe poder ou dinheiro, né? Então, quando as pessoas começam a ser expostas ao poder, à autoridade, ao dinheiro e a alguma posição, revelam algumas coisas o quê? Ocultas. E isso muitas das vezes leva ao quê? A Bíblia vai falar que a soberba precede a queda do homem. Quando o homem começa a ficar arrogante, começa a ficar soberbo, vai começar a ter vários problemas o quê? Desnecessários na sua vida. E o que é que nós queremos ensinar para a igreja? Equilíbrio. Filho, você tem que correr atrás do teu crescimento, mas você tem que entender que na caminhada do teu crescimento espiritual, na caminhada do teu crescimento financeiro, do teu crescimento profissional, do teu crescimento acadêmico, da evolução da tua vida sentimental e de qualquer outra área da tua vida que você quer levar para uma outra dimensão, você tem que ter a consciência que por mais esforço e desejo que você tenha, você vai ter que cumprir o quê? Processo. O processo é o que determina a estação que cada árvore vai crescer, a estação que cada árvore vai florescer, a estação em que cada fruto vai estar pronto para ser colhido e ser consequentemente o quê? Consumido. As pessoas se frustram por quê? Porque estabelecem um timing. Eu aos 33 anos terei que ter uma casa própria, terei que ter um patrão, terei que ter 4 filhos, terei que ter X bilhões. Chega aos 33 anos e não conseguiu nem 5% do que desenhou. O que é que dá lugar? A frustração.
Mas se a pessoa tiver sido preparada e trabalhada, ela vai entender que as coisas não foram como eu quis que elas fossem, mas o fato de até agora não terem sido como eu quis que fossem, não significa que elas não vão acontecer, não significa que elas não virão. Eu não fui curado ainda, mas o fato de eu ainda não estar curado não é uma indicação de que eu não serei curado. Eu não estou a prosperar ainda, mas o fato de eu não estar a prosperar não é uma indicação de que eu não vou prosperar. Eu não profetizo, eu não oro em línguas, eu não estou na dimensão espiritual que eu gostaria, mas o fato de eu ainda não estar lá não significa o quê? Que eu não estarei lá. A minha família não está organizada, a minha família não está estruturada, mas o fato da estruturação ainda não ter chegado à minha casa, à minha família, não significa que a estruturação o quê? Não chegará à minha família. É preciso prepararmos o homem do hoje, porque veja, hoje a realidade até da sociedade, ela está cada vez mais o quê? Agressiva. Você sabia que nos últimos tempos, porque tenho privado também nos últimos tempos com muitos servos de Deus e partilhamos da mesma visão, você sabia que nos últimos tempos ser pastor em Angola não está fácil? Quando colocam algo sobre pastor fez Jesus Cristo. São flechas, são dardos, são pedras, é fogo, é ofensa, é tudo. Os tempos estão completamente o quê? Mudados. Então, se nós não trabalharmos no essencial, nós vamos perder grandes potenciais por causa de falta de preparo das pessoas. Então, você vai crescer consciente de que tem um processo. Amém? Então, a série do processo, nós denominamos ela de a vontade de Deus, amém? Então, dando sequência dessa nossa série sobre a vontade de Deus, o pastor aqui fez uma repescagem para quem também não participou e resumi tudo já até o domingo passado. Hoje vamos falar sobre entendendo a manifestação da vontade de Deus, amém? Veja, o pastor dizia que nos últimos tempos as coisas estão em filosofia. Eu aprendi uma frase de um filósofo, um sábio, que ele dizia: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, amém? Ou seja, sempre que as estações mudam, vão acontecer mudanças nas estações, amém? Como se falava no tempo de Jeremias, você vai ver, por exemplo, mesmo a nível da Bíblia, estudando os profetas, que a forma de manifestação de Elias não foi a forma de manifestação de Jeremias, não foi a forma de manifestação de Isaías. Por quê? Porque eram profetas todos eles, mas em estações que? Diferentes. E a manifestação de cada profeta era em função da sua o quê? Estação. A manifestação, por exemplo, de cada pastor, de cada apóstolo, de cada profeta no seu ministério vai ser em função do quê? Da sua visão. Não só a sua visão, ela é exteriorizada em função da impressão que Deus colocou no coração dele, amém? Por isso é que você vai encontrar algumas pessoas que todos os dias tem libertação na igreja dele de vomitar. É uma impressão, é uma direção que Deus colocou na vida dele. Mas você vai encontrar outras pessoas que vão conseguir manifestar às vezes libertação sem todos os dias trazerem balde para as pessoas vomitarem. É uma outra direção, é uma impressão, é a forma como cada um faz o quê? Se move, amém? Paulo operava de uma forma, Pedro operava de uma forma, por causa da impressão. Mesmo as linhas de mensagem de cada um não que se contradizessem, acho que é assim que se diz, né? Mas você vai ver características muito peculiares na fala de cada um. Se você for, por exemplo, para os evangelhos, você vai ver que Mateus, ele foi um pouco mais histórico, foi buscar genealogia, mas cada um ali no meio dos apóstolos, por exemplo, Mateus, Lucas, Marcos, João, Lucas o médico, Mateus e João foram os únicos apóstolos que fizeram o quê? Que andaram com Jesus. Mas você vai ver que mesmo na narração de cada um começa de forma diferente. Cada um conta coisa de forma diferente, porque cada um tem o quê? A sua impressão. Os lugares em que Mateus estava, João estava. Lucas começa a contar o nascimento de Jesus de uma forma, mas João traz uma outra revelação. João fala: vocês não entendem. No princípio, na verdade, esse Jesus que eu vou vos falar, no princípio era a palavra. Para vocês entenderem quem é Jesus. Porque Mateus, por exemplo, ele começa a apresentar Jesus numa perspectiva mais o quê? Mais humana.
vai falar da genealogia. Olha, nasceu fulano, depois nasceu fulano, depois nasceu fulano, para explicar a linhagem do nascimento de Jesus. João vem e diz, não tem nada a ver com genealogia. Jesus não tem nada a ver com Raabe, Davi, Daniel, não tem nada a ver com descendência. Na verdade, Jesus era o verbo que fez o quê? Que se fez carne, habitou entre nós. Ele veio para os seus o rejeitaram, mas todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos o quê? Filho de Deus. São mesmos homens a falarem da mesma pessoa, mas com perspectivas o quê? Completamente diferentes. Então veja, o pastor dizia que por conta dessa complexidade da vida atual, e a vida, eu já me distei há 2 anos atrás sobre isso, aqui mesmo na igreja, da vida enquanto corrida. Veja, e o mais importante na corrida é o quê? É o quê? É chegar. Mas o que eu queria dizer, não está errada a vossa resposta, vai na mesma direção da minha, porque para você chegar num sítio você tem que estar onde? Na direção correta. Então o mais importante sobre a corrida da vida nunca foi velocidade, sempre foi direção. Porque você pode estar a andar 120 km por hora, mas se você quer ir para Benguela, que é no lado sul, mas você está a 120 km por hora aí pelo lado norte, você muito provavelmente nunca vai chegar onde? Em Benguela. Eu posso estar a 30 km por hora, mas se eu estou aí na direção do sul, eu vou chegar em Benguela antes de você chegar. Ou provavelmente você pode nunca o quê? Chegar o quê? Em Benguela. Porque na corrida da vida, coloca algo na tua cabeça, amados irmãos. O mais importante sobre a corrida da vida nunca foi velocidade. Eu vou ser mais rico do que o fulano, eu vou ser rico do que o fulano, eu vou ser rico vou ser rico mais rápido do que o fulano, eu vou profetizar antes do fulano profetizar, eu vou construir antes do fulano construir, eu vou casar antes da fulana casar, eu vou ter filhos antes do fulano. Não é isso o mais importante, velocidade. O mais importante é o que? Direção. Você pode estar com muita velocidade e ir na direção errada, o que significa que você nunca vai fazer o que? Nunca vai chegar o que? Ao teu destino. E veja, a direção correta em todos os tempos e estações bíblicas, e nos dias de hoje não é diferente. Escuta, a igreja, ela lhe é apresentada grande parte das vezes por quem você ouve. Quem você ouve vai influenciar na direção que você vai trilhar, no caminho que você vai trilhar. Você encontra um exemplo vivo. Como é que era o nome daquele profeta? Eli e Samuel. A Bíblia vai falar que quando Ana leva Samuel ao templo, depois de Samuel crescer, o que aconteceu? Deus fez o quê? Apareceu e disse o quê? Samuel. A primeira vez Samuel foi para ele, meu senhor chamou-me. Samuel, ele disse, eu não. Samuel, a segunda vez, meu senhor chamou-me. Ele entendeu, esse medo está a ouvir coisas. Se está a ouvir coisas e não sou eu, só pode ser Deus a lhe chamar filho. Se essa voz voltar a aparecer e disser Samuel novamente, você vai dizer, eis-me aqui, meu senhor. O cara não tinha nem direção, nem velocidade. Não sabia quem era que lhe chamava, não sabia para que efeito lhe chamava, mas ele tinha alguém que ele ouvia, alguém que lhe direcionava, alguém que lhe instruía, alguém que não lhe deu velocidade, que não lhe fez se manifestar rápido, mas lhe deu o que? Direção. Olha, aquilo que você está a ouvir é Deus te chamando. Depois de tantos anos a andar com Eli, a ser treinado por Eli, a ser instruído por Eli, o que aconteceu? As coisas começaram. Veja, eu acredito inclusive que aquela pode não ter sido a primeira vez que Deus chamou Samuel, como acontece com muitos de nós. Às vezes você ouve coisas, você começa a falar, não, isso é coisa da minha cabeça. Pode ser Deus a falar contigo, pode ser Deus a ministrar no teu coração. Mas o que nos falta às vezes é o quê? É conhecer e diferenciar a voz de Eli da voz de Deus. Então veja, a direção, ela nos é passada por quem? Por quem nós o quê? Nós ouvimos. A direção, ela nos é passada
pelo nosso homem de Deus, de acordo com a visão de cada um, de acordo com a instrução de cada um, de acordo com o ministério de cada um. Por isso é que você vai ver que quando as pessoas começam a crescer com as organizações que fazem parte, elas começam a reproduzir o quê? A impressão do ministério em que fazem parte. E ouça, um homem que não ouve outro homem nunca ouviu e nem nunca ouvirá o quê? A voz de Deus. A primeira linha para você ouvir a voz de Deus é você ouvir, sabe o quê? A voz do homem. Nós estamos a falar sobre o quê? Entendendo o quê? A manifestação do quê? Da vontade de Deus. Ou seja, entendendo como Deus se manifesta, como o querer de Deus muitas das vezes vai se manifestar para cada um de nós. E veja, a voz de Deus, ela não começa a se manifestar através da tua vida de oração. Até porque você começa a orar, porque você começa a ouvir alguém que todo o tempo te faz o quê? Te impulsiona para ir poder orar. Você deixa de beber, deixa de fumar, deixa de adulterar, deixa de fornicar. Posso falar? Não é porque as pessoas estão a meditar. O principal impacto da libertação e da mudança da vida das pessoas não é porque elas estão a ler a Bíblia, é porque elas estão a ouvir alguém. É porque elas estão o quê? A ouvir alguém. Até porque na primeira estação, quando eu e você chegamos na igreja como novos convertidos, nós nem pegávamos na Bíblia. E se pegávamos, não entendíamos o que estávamos a ler, mas entendíamos o que alguém nos pregava, entendíamos o que alguém nos falava. E muitas das vezes, sem saber o que a Bíblia dizia a respeito daquela situação, se o teu profeta te dizia não faz isso, você fazia o quê? Você não fazia aquilo. Eu acredito que aqui nos presentes e nos ausentes existem pessoas que já vieram para cultos, que já nos viram pregar, que já nos ouviram pregar, que já receberam orientações e já receberam direções e saíram daqui e começaram a fazer o quê? A implementar, sem checar o que a Bíblia dizia, mas em obediência ao quê? A voz de Deus, ou a voz do homem de Deus. Mesmo às vezes quando você ora para Deus fazer algo ou falar algo, tem vezes que Deus não fala diretamente contigo. Ele vai falar por intermédio de alguém, vai falar por intermédio de uma pregação, vai falar por intermédio de uma profecia, vai falar por intermédio de uma palavra. Quem não ouve um homem nunca vai ouvir Deus. Esse é um princípio estabelecido por quem? Por Deus. Quem não ouve um homem nunca o quê? Nunca vai ouvir Deus. E posso falar mais uma coisa? Quem nunca serviu um homem nunca serve a Deus. 1 Samuel capítulo número 3, versículo do número 1, a Bíblia vai falar: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Na verdade, o serviço de Samuel a Deus era por intermédio de quem? De Eli. Samuel não começou a servir a Deus, até porque ele não sabia. Começou a servir quem? Eli. Trazia água para Eli. Por isso é que quando Deus chama Eli, ou Samuel, Samuel entendeu que era quem? Eli. Se calhar o meu senhor Eli precisa de mim, porque Eli já era de idade avançada. E Samuel era, aqui entre aspas, o moço de Eli. Se calhar Eli queria água, queria um pão, queria uma informação. É por isso que quando qualquer som que Samuel ouvisse, ele conectava logo a quem? A Eli, e nunca a Deus. E o jovem Samuel servia ao Senhor. Servia, sabe quando a Bíblia está a dizer servia ao Senhor na presença de Eli, a Bíblia está a dizer que Samuel servia a Deus servindo a Eli. Veja, Samuel estava a ser treinado por Eli. Ele não sabia o que fazer.
haviam sacrifícios que não era Samuel que fazia. Samuel via Eli fazer, mas Eli permitia que Samuel participasse para aprender. Então todo o serviço de Samuel era servindo a vida e quem? E o ministério de Eli. Você vai ver que Josué começa a servir a Deus servindo Moisés. Eliseu começa a servir a Deus servindo Elias. Se você for para a Bíblia, você vai ver que no tempo de Elias, Eliseu nunca profetizou, nunca fez nenhum milagre, nunca fez nenhuma multiplicação, nunca fez nenhuma cura, mas estava todos os tempos ao pé de Elias, a ver Elias a fazer as coisas. E se você for ler a Bíblia, você vai ver que Elias nunca disse: ouve, profetizar é assim, multiplicar é assim, abrir o rio é assim. Mas no serviço de quem servia, ele aprendeu a fazer o que tinha que fazer. Servindo quem fazia, ele aprendeu a fazer o que tinha que fazer. No primeiro dia, quando Elias foi e ele pegou o manto, ele disse: e agora? Manifesta. A Bíblia diz que ele pegou o quê? A capa, o manto de Elias, e fez o quê? Bateu sobre o rio. E o rio fez o quê? Se abriu. Elias nunca lhe disse: olha, a minha capa tem poder para abrir o rio. Mas servindo quem fazia, aprendeu a fazer. Eu não sei se eu estou a pregar para alguém. Eu estou a sentir que eu estou a pregar para 3 pessoas. Eu estou a pregar para 3 pessoas só. Estou a pregar para 3 pessoas. O mundo não vai nos ensinar essas coisas. E vou falar mais. Já disse aqui algumas vezes: quando o mundo te via fazer isso, vai dizer que você é bajulador. O baju, só ele que traz a água do bolso, só ele que compra o pão, só ele que compra o peixe. Mas por ser só ele que trazia a água e comprava o peixe e trazia o pão, só ele que recebeu porção dobrada. Entendendo a manifestação da vontade de Deus. Por que eu estou a falar vontade de Deus? Porque eu sei que de outra forma, da nossa vontade, não seria desse jeito. Tinha que ser de uma outra forma. Elias tinha que me falar algumas coisas. Elias nunca falou nada para Eliseu. Ele nem nunca lhe chamou assim: vem, me serve. A Bíblia diz que Elias lhe colocou uma capa e ele entendeu que era um chamado para seguir Elias. E tudo que Eliseu fazia ao pé de Elias era ir comprar pão, comprar água, comprar peixe, levar pasta, levar saco, levar o dinheiro, receber oferta, ver se tem casa para dormir. Era só isso que Eliseu fazia. Quando Elias saía, ele saía. Quando Elias entrava, ele entrava. Mas enquanto ele ia seguindo, sem ele dar conta, transmissões começaram a acontecer. Você sabia que a primeira multiplicação de pães na história da Bíblia não foi Jesus que fez? Foi Eliseu. Elias nunca lhe ensinou como fazer isso. A Bíblia vai falar que o machado de um homem, estavam a cortar lenha, o machado entrou no rio. Você sabe que ferro não boia. O cara fez ferro flutuar. Elias nunca lhe ensinou isso. Quem nunca serviu um homem? Fala para alguém: quem nunca serviu um homem? Nunca serviu a Deus. O rei Davi, a Bíblia fala que na primeira luta que ele teve contra quem? Contra quem? Golias. Depois daí, Saul disse: a partir de hoje, você é o meu quê? Pajem de arma. Sabe o que Davi fazia? Quando Saul ia para a guerra, o pajem de armas é o cara que levava o saco onde ia a espada do rei, o escudo do rei, a bota do rei, o capacete do rei. Eles pegavam o cavalo, iam para o meio da batalha, e Davi era o cara que estava a carregar isso. Quando o rei quisesse meter o capacete, Davi: está aqui, chefe, o capacete, está aqui o escudo, está aqui a espada. Mas isso lhe ensinou a saber como sentar como rei. Isso lhe ensinou a conhecer as estratégias de Saul, porque quando Saul queria lhe perseguir, nunca conseguiu lhe apanhar. Isso lhe ensinou a saber como falar com as pessoas, como montar um exército, porque você vai ver que Davi montou um exército com os homens mais fracos de Israel e se tornaram os homens mais poderosos de Israel.
Ouve, se você está na tua empresa e o teu chefe é uma pessoa presente, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem técnicas e habilidades, e você quer crescer naquela organização, serve. Vê o que ele está fazendo. Seja presente, seja prestativo, seja disponível. Porque, ouça, pode não ser para você ficar naquela organização, mas para você conseguir carregar tudo aquilo para onde Deus vai te levar no futuro. Ou isso se faz assim, isso se constrói assim. Chefe, eu estou aqui disponível para fazer isso. E para ir para o sítio X eu vou. Agora é isso, agora é aquilo. Se você está andando com alguém que tem alguma coisa, serve. E ouça, a igreja, eu não estou a falar isso porque eu quero que vocês me sirvam. Porque quem me conhece sabe que eu cresci, o quê? Servindo a Deus e aos homens. Eu contei a primeira manifestação que eu tive de Deus apontando o meu futuro ministerial. Isso foi 2000 e que, pastor? Quando fomos para a Namíbia, 2015, por aí, 2014, né? O que Deus tinha falado para a minha vida por intermédio da... E olha que eu já servia a Deus em Angola. O que Deus falou por intermédio do seu servo para mim foi: quando você voltar para Angola, serve como nunca serviste. Se é varrer, varre, se é limpar, limpa. Deus disse: até ouve os mais velhos, obedece os mais velhos, se inscreva no maior, o máximo que você puder em todos os grupos. Deus estava a me dizer: filho, quando voltares para Angola, serve. Serve como nunca serviste. Mas veja, naquele dia Deus não me disse: olha, você vai ter uma grande igreja, você vai ser um grande apóstolo, você vai... Deus nunca me disse isso. O que Deus me disse: olha, eu tenho uma grande graça para a tua vida, você vai ser um grande homem de Deus. Você vai fazer... Também não vou falar todas as coisas, né? Porque não se manifestaram ainda. Estou no processo. Quando começarem a se manifestar, eu vou contar. Vão dar conta, né? No nome de Jesus. Amém? Mas veja, e Deus tem essa forma de fazer. Mas nesse caso em concreto, Deus nunca me disse assim, nessa pessoa não, por meio de outras pessoas já, que foi quando nós começamos o ministério. Mas por meio desse profeta, Deus não disse: olha, você vai abrir uma grande igreja. Porque Deus sabia também, aquela minha estação, me dizer isso ia me matar. Eu não ia aceitar, não ia estar preparado. Amém? Então Deus não disse que você vai ter uma grande igreja. Eu vejo multidões a te servirem, mas eu disse: você é um grande homem de Deus, há uma graça incomum na tua vida. Você vai fazer isso. Você vai se mover muito no dom da cura. Eu me lembro que eu estava com um amigo e o profeta disse: você não tem noção quem é essa pessoa que está ao pé de ti. Quando voltares para Angola, serve a Deus. Serve a Deus. Mas veja, ele me disse: serve a Deus. Deus falando para mim, não estava me dizer serve e pregando. Serve a Deus servindo as pessoas. Vai, carrega a cadeira, ouve os mais velhos, serve os mais velhos, serve os teus líderes, serve a Deus servindo as pessoas. Por isso, veja, uma das maiores graças que qualquer homem de Deus pode ter não é estar aqui no altar a pregar. Não que isso não é servir as pessoas. É o trabalho do BEC, varrer, arrumar, limpar, protocolo, segurança. O trabalho da BEC, servir as pessoas, ação social. Porque se você disser que eu sirvo a Deus e você nunca serviu nenhum homem, você nunca teve parado diante da presença de um homem, você nunca fez o quê? Você nunca serviu a Deus. Eu gostaria que fosse de outra forma. Essa é uma das formas de quê? Da manifestação da vontade de Deus. Você vai ver que todos esses homens que nós acabamos de falar aqui, Davi, Josué, Eliseu não, Samuel, Ezequiel, não, Ezequiel, o nome do profeta é qual então? Não era Elias. O profeta que serviu Elias, Eliseu, né? Você vai ver que todos esses homens, de tanto servirem quem serviam, o que aconteceu? Quando houve uma vacatura, foram eles que ficaram naquela posição. Assim que houve uma oportunidade de Deus projetar alguém, Deus entendeu que não havia ninguém melhor do que alguém que serviu quem estava a fazer aquilo para lhe colocar nessa posição. Eu não sei se eu estou a pregar para alguém. Eu não sei se eu estou a pregar para a pessoa, para a igreja correta. Aleluia. Abra aí a tua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 13. E aqui vamos começar a acelerar na manifestação de Deus.
Juízes, capítulo de número 13. Quem já achou, diga amém. Versículo do número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes, capítulo número 13, versículo número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Irmão, a irmã vive onde? Azenga? Juízes, capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por quanto tempo? Por 40 anos. E havia um homem de Zora, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás o quê? Um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou seja, não beba vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, um filho que não deverá cortar o cabelo. Amém? Nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, terrível. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, e tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Amém? Palavra do Senhor. A igreja pode ler em voz alta só o versículo do número 1. Amém? Entendendo a manifestação do quê? Da vontade de Deus. Veja, o livro de Juízes, como o próprio nome diz, é um livro que nos conta a história de vários homens e mulheres que passaram por Israel numa estação em que Israel, ou em estações em que Israel não tinha reis. Amém, igreja? Em estações em que Israel não tinha reis, e nessas estações quem governava e julgava o povo por uma questão de organização e estabilidade eram juízes. Amém? Homens levantados por Deus, mulheres levantadas por Deus para trazer ordem, organização, estabilidade, segurança, a ordem mesmo, né? Disciplina na nação. Quando alguma coisa estivesse errada, quando alguém agisse de forma errada, quando inimigos se levantassem, pessoas que de alguma forma eram os guardiões da nação. Amém? Nessa estação a Bíblia vai dizer que Israel tinha feito abominações contra Deus. Israel tinha voltado a pecar contra Deus. Então Deus os entregou na mão de quem? Por quanto tempo? 40 anos. Só que você vai ver que enquanto Deus entrega a nação, Deus visita uma mulher que está estéril, uma mulher que não está a ter filhos, e Deus está a lhe dizer assim: ouve, você não tem filho,
Mas no tempo apontado para uma mulher dar à luz, você vai conceber um filho. Esse filho, tal como você na gravidez dela, não poderá comer comida morta, comida imunda, nem beber vinho, nem nada que procede do vinho. E quando nascer, nunca deverá cortar o seu cabelo. Um problema nasceu numa estação. A Bíblia vai falar que Deus é um Deus que aponta o fim desde o quê? Desde o princípio. Ou seja, da mesma forma que o problema nasceu, Deus estabeleceu 40 anos, Deus vai no outro lado e faz o quê? Deixa eu trazer a solução, o escape, para tirar a minha nação do quê? Desse cativeiro de 40 anos. Então, 40 anos, se essa mulher der à luz agora, o menino vai nascer, o menino vai crescer. Quando chegar a estação da sua manifestação, já terão se passado 40 anos e eu poderei usá-lo para tirar o quê? Israel do jugo dos filisteus. Então veja, a mulher pergunta ao anjo de Deus como ela devia se cuidar e se proceder, e como devia ser o cuidado do menino. O anjo explica tudo. A Bíblia vai falar que o menino nasce, o menino começa a crescer, a mãe passa a instrução ao menino: cabelo é a orientação de Deus, cortar não, vinho, coisa imunda. Mas o menino era cabeça dura. Você vai ver, por exemplo, nós não vamos abrir por conta do tempo, que a Bíblia vai dizer que ele sabia que não tinha que ficar com mulher estranha. Ele sabia que os filisteus eram os seus inimigos. Ele desceu para uma cidade dos filisteus, viu uma filisteia e disse na mãe e no pai: viu uma moça, gostei dela, é filisteia, vão buscá-la para casar comigo. Entendendo o quê? A manifestação da vontade de Deus. Veja, ele não podia casar com filisteia. Se você abrir Juízes capítulo número 14, versículo de número 4, sabe a Bíblia está a dizer o quê? No erro, a Bíblia está a dizer: e os seus pais não sabiam. Abra só aí. E os seus pais não sabiam que aquele erro de Sansão, na verdade, era o quê? A vontade de Deus para ele atormentar os filisteus. Você já abriu? 14:4 diz o quê? Posso falar algo? Quando você está na vontade de Deus, até nos teus erros, você vai cumprir o propósito de Deus. Quando a tua vida, ouça, Sansão era o filho da promessa. Sansão não nasceu porque a mãe dele queria ter filho. Sansão nasceu porque Deus queria preparar um libertador para Israel. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de erro profético. É uma ação que aparentemente é errada, mas que deriva a uma coisa boa. Você vai ver que quando a Bíblia fala que quando Israel estava a peregrinar pelo deserto, a dada altura o povo sentiu sede. Moisés foi falar com Deus: o povo está instigado, tem sede. Deus disse: peça o quê? A rocha que te dê água. Moisés pediu a rocha que desse água? Não. Moisés fez o quê? Bateu sobre a rocha. Mas mesmo no erro de Moisés, a rocha fez o quê? Gerou água. Ouça, a igreja, aqui eu quero que vocês me entendam bem. Eu não estou a dizer que você agora tem que sair daqui, namorar com quem você não tem que namorar, fazer o que você não tem que fazer, porque você vai dizer: eu estou no centro da vontade de Deus. Se você ainda não identificou que você está no centro da vontade de Deus, esquece. Vais fazer o que você não tem que fazer, vais colar. Porque aqui ficou bem claro que o erro de Sansão era uma forma que Deus ia usar para mexer com os filisteus. Por quê? Porque a intenção de Deus era destruir os filisteus por intermédio da vida de Sansão. Posso falar? O principal propósito, ouça, do nascimento de Sansão era arrasar com os filisteus. Posso falar algo? Que não costumam a te pregar isso, mas eu vou te pregar hoje. Sansão cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Não como Deus queria que ele cumprisse. Porque
se você olhar para a vida de Sansão e entender que ele nasceu para matar os filisteus, sabe o que a Bíblia vai falar? Que no final da sua vida colocaram Sansão num coliseu para brincarem com ele. E a Bíblia diz: todos os príncipes, não eram só alguns, todos os príncipes. Quando é que Sansão ia ter a oportunidade de estar diante de todos os príncipes filisteus para matá-los? A Bíblia diz: todos os príncipes filisteus estavam naquele coliseu. E o homem que o conduzia, a Bíblia diz que ele pediu que ele dirigisse até aos pilares, né, do coliseu. E Sansão disse: Deus, pelo menos uma última vez, volta a usar-me. E a Bíblia diz que Sansão matou com a sua morte muito mais do que tinha morto com a sua própria vida. Então, como é que a vontade de Deus muitas das vezes vai se manifestar? A vontade de Deus muitas das vezes vai se manifestar na minha e na tua vida de uma forma que pessoas não vão entender. Os pais de Sansão, se você for ler depois com mais calma, nós não vamos ler por conta do tempo. Os pais de Sansão estavam a contender com a decisão de Sansão se casar com aquela mulher, porque aquela mulher era o quê? Filisteia. E o que eu entendo? Principalmente, ouça a igreja, quando você é filho da promessa, mesmo que você perca o tempo e a oportunidade da manifestação da vontade e do propósito de Deus para a tua vida, Deus vai mover outras dimensões para cumprir o propósito dele por intermédio da tua vida. Você vai ver que Moisés saiu, ouça, Moisés saiu fugido do Egito por conta de um erro. Deus foi lhe buscar nas pedras. Um homem que era príncipe se tornou pastor de ovelhas. Disse: Moisés, eu não quero saber do teu erro, eu não quero saber da tua falha, eu não quero saber de quem te persegue. Você vai voltar para o Egito e você vai ser o libertador do povo de Israel da opressão do Egito. Ouça, é por essa razão que você às vezes vai ver alguém que era prostituta se tornou evangelista, se tornou pastora, se tornou profeta, se tornou uma grande empresária. Alguém que era gatuno, alguém que era bandido, alguém que era alcoólatra, hoje é um grande empresário, hoje é um grande homem de Deus, hoje está a fazer grandes coisas. Pastor, como é que é possível? É que Deus quer usar aquela pessoa cometeu erros, se desviou, mas Deus moveu dimensões para cumprir o propósito dele por intermédio da vida do quê? Daquela pessoa. E veja, por quê, pastor? Porque quando Samuel foi para a casa de Eli, Deus disse a Samuel, ouça, a casa de Jessé, Deus disse a Samuel: eu não vejo, eu não olho como o homem olha. Deus não escolhe como o homem escolhe. Deus não seleciona como o homem seleciona. Era prostituta, não serve. Deus vai olhar, tem propósito, tem promessa, tem chamado. Eu vou criar circunstâncias para usar a prostituta. Por quê? Porque a minha habilidade, eu sou conhecido como sendo um Deus que usa as coisas que não são para confundir as coisas que são, que usa as coisas desprezíveis, as coisas que não têm valor nesse mundo, para confundir todas as coisas que se autovalorizam. Veja, a sociedade vai reprovar isso. É por essa razão que você vê às vezes alguém que fez prostituição, que bebia, que fumava, que andava em maus caminhos, que tinha mais obras, quando vai para a igreja ao domingo com a sua Bíblia debaixo do braço, quando faz isso, aquilo e aquilo outro, o que é que acontece? As pessoas começam a apontar o dedo. Por quê? Porque essa não é a manifestação da vontade dos homens. Você está percebendo que o pastor está pregando? O homem quer, fez prostituição, tem que ir logo para o inferno. Deus está dizendo: fez prostituição, tem chamado, tem promessa, eu posso lapidar esse diamante e usar de acordo com a minha vontade. Roubou, tem chamado, tem promessa, eu posso usar de acordo com a minha vontade. Matou, tem chamado, tem promessa, eu posso usar de acordo com a minha vontade. Nasceu numa família pobre, tem chamado, tem promessa, eu posso usar para a minha vontade. Não sabe falar, tem chamado, tem promessa, eu vou mover céus, eu vou mover terras, eu vou mover peças aqui do xadrez, mas eu vou usar a vida dessa pessoa para manifestar a minha vontade. Veja,
É por isso que você vai ver, por exemplo, quando você começar a ler em casa o capítulo 14 e o 15, você vai ver que houve um momento que Sansão sabia que não podia comer coisa morta. A Bíblia diz que eles desceram para uma cidade, ele matou um leão. Ele deixou o leão morreu. Depois de 3 dias, quando eles voltavam, vou falar uma coisa aqui, veja só. A Bíblia vai dizer que quando eles voltaram, eles encontraram o que no leão? Mel e abelhas. Eu posso te perguntar uma coisa? Alguém fala erro profético. Desde quando é que a abelha faz mel no leão morto? Ele matou o leão virou cadáver. Depois de 3 dias, tinha mel na carcaça do leão que estava morto. Você é inteligente, você sabe que a abelha faz mel aonde? Nas árvores. A Bíblia diz que ele tirou aquele mel. Ele não podia comer coisa imunda. Ele tirou aquele mel, comeu, pegou uma parte, levou no pai dele, toma. Levou na mãe dele, toma. A Bíblia vai dizer, e não contou nos pais que o mel tinha saído do corpo do leão morto. Erro profético. Quando é que o erro profético funciona? Quando você está no centro da vontade de Deus. Deus quer te usar para alguma coisa. Deus não vai permitir que os teus erros te destruam, que você não prospere, que você não cresça espiritualmente, que você não tenha a tua cura porque você errou. Deus vai apagar os teus erros para te projetar quando a tua vida está o quê? Alinhada no centro da vontade dele. É por isso que no livro de Juízes, capítulo 16, você vai ver que mesmo Sansão, tendo ficado com uma filisteia que não tinha que ficar, tendo se envolvido, a Bíblia fala que a mulher de Sansão morreu queimada. Depois da sua mulher morrer queimada, por algo que ele provocou. Porque, Deus do céu. A Bíblia diz que Sansão deu um enigma aos filisteus. Os filisteus importunaram a mulher dele para poder descobrir. Sansão contou na mulher, a mulher contou nos filisteus. Porque os filisteus disseram, vamos matar tua família e o teu pai. A Bíblia diz que Sansão pegou raposas, colocou fogo na cauda delas, espalhou no meio da plantação. A plantação toda queimou. Os filisteus foram para a casa da mulher de Sansão, queimaram a mulher, queimaram o pai. Sansão, depois de perder a mulher, porque Dalila não era a primeira mulher de Sansão. Amém. Depois de perder a mulher, se envolveu com prostituta. Ele não tinha que se envolver com prostituta. Depois de se envolver com prostituta, se envolveu com Dalila. Mas lá atrás, o povo ia ficar no cativeiro 40 anos. E o filho que você vai gerar vai ser o libertador do povo. Eu não posso permitir que os erros dele impeçam a manifestação da minha vontade. Daqui a nada, mais de não sei quantas pessoas morrem para cumprir o quê? O propósito de Sansão, que era o quê? Matar os filisteus. Ouça, você já viu provavelmente filmes e você sabe que na frente do combate, uma das formas, aliás a Bíblia fala que quando Davi matou Golias, o que aconteceu? Todo o exército fez o quê? Se dispersou. Na frente do combate, você sabe que quando você mata o general, há algumas culturas, o caso de Davi, o caso de Saul, quando eles vão para a frente do combate, o rei também vai. E a intenção do inimigo é fazer o quê? É atacar a zona onde está o rei. Por quê? Porque quando você mata o rei, você faz o quê? Você dispersa toda a nação. E Sansão teve o quê? A oportunidade correta, a oportunidade perfeita de ter quem governava os filisteus. Matando os príncipes dos filisteus, ele trouxe um luto interminável na nação. Ninguém ia ter moral para perseguir Israel. Os soldados estavam lá no Coliseu. Os soldados morreram no Coliseu. Os generais morreram. Porque você sabe que quando nessa cultura de guerreiros e tudo mais, quando o príncipe se move, o general faz o quê? Se move. Aonde Faraó vai, Potifar vai. Você sabia isso? Que aonde o presidente de uma nação vai, o chefe de segurança do presidente tem que ir. Se eu morrer no avião, você morre no avião comigo. O jantar que o presidente for comer é o jantar que o chefe de segurança vai comer.
Então ali não morreram só os príncipes, morreram os soldados, os generais, morreram quem mandava, quem ia ter moral para ir perseguir Israel. O que aconteceu? Israel sai do cativeiro de 40 anos por intermédio da morte de Sansão. Então veja, anote aí. Cumprir a vontade de Deus vai nos ajudar a cumprir o nosso propósito de forma efetiva. Porque nós vemos que Sansão cumpriu o seu propósito, mas se eu e você prestarmos atenção, ele poderia ter terminado o quê? Melhor. A Bíblia diz que arrancaram os 2 olhos de Sansão. E tudo isso por quê? Porque ele cometeu alguns erros fora da vontade de Deus que ele não poderia ter cometido. Então, quando você identificar a vontade de Deus para a tua vida, cumpra ela de forma o quê? Efetiva. Não cria subterfúgios. Se você já sabe que Deus não quer que você mate, não mate. Se você já sabe que Deus não quer que você roube, não rouba. Se você já sabe que Deus não quer que você adultere, que você fornique, que você faça assado e cozido, desvie, imita, papapá, qualquer coisa, não faça isso. Porque você pode cumprir o propósito, mas às vezes não terminar bem. Você vai ver que Deus apareceu a Moisés e disse: você, Moisés, vai tirar Israel. Se você for ler o encontro de Deus com Moisés, Êxodo capítulo 3, se não me falha a memória, Deus não lhe disse que ele ia tirar só Israel do cativeiro. Deus disse que ele ia tirar Israel do cativeiro e ia levar para onde? Come on, igreja, ia levar para onde? Para a terra prometida. O acordo entre Deus e Moisés não era só sair de Israel, do Egito. Era sair do Egito e entrar na terra prometida. Mas a própria Bíblia vai dizer que Moisés começou a fazer algumas coisas que Deus não queria que ele fizesse. Deus disse: vou ter que fazer um shift aqui, só para você não ir para o inferno. Morre. Não cumpriu o propósito de quê? De forma efetiva. Cumpriu uma parte do propósito. Terminou mal? Não terminou tão mal, mas poderia terminar o quê? Melhor. Porque você sabe que o teu gozo é melhor, é maior, quando você começa algo e você faz o quê? E você termina. No final do dia, eu fiz parte da construção dessa igreja, eu fiz parte da construção dessa empresa, fulano se formou, eu fiz parte disso. Agora imagina você virar as costas para alguém que está em ascensão, e daqui a nada você vê aquilo emergiu e cresceu, e você no teu canto dizer: ei, eles estão lá na terra prometida, a comerem mel, uvas gigantes, leite. Eu podia fazer parte disso. Imagina, eu não acredito que no céu quem está lá consiga ver o que está acontecendo aqui na terra. Mas imagina se Deus por alguma razão permitisse Moisés ver Josué e todo o povo entrar para a terra prometida. Porque na verdade a Bíblia diz que Deus levou para e lhe mostrou os termos, mas ele não viu eles a entrarem. Mas imagina se Deus disse: não, vou te mostrar algo, vem. Entraram. Moisés lá no céu: ei, essa hora eu ia estar lá, eu é que podia entrar com eles. Então, se você sabe a vontade de Deus para a tua vida, por favor, faça o quê? Cumpra ela de forma efetiva. Veja, o pastor vai falar agora, e aqui estamos a entrar já no final da minha mensagem, sobre 2 caminhos, anote aí, da manifestação da vontade de Deus. O primeiro caminho da manifestação da vontade de Deus, primeiro caminho para encontrar a vontade de Deus, anota aí. Para encontrar a vontade de Deus, você deve encontrar primeiro quem? Jesus. Para você encontrar a vontade de Deus para a tua vida, igreja, encontre primeiro Jesus. Você vai ver que quando Jesus começa a fazer os seus primeiros milagres, ou o seu primeiro milagre, depois ele começa a ir para onde? Para o mar. E no mar ele começa a fazer o quê? A escolher o quê? Os seus apóstolos, que até então grande parte deles era o quê? Tem alguém comigo aqui? Eram o quê? Pescadores. E na cabeça daqueles homens nós somos o quê? Pescadores. Mas há uma vontade oculta,
há um propósito oculto, há uma missão oculta no coração de Deus que você só vai aceder, ouça, para a tua vida, que você só vai aceder quando você aceder a Deus. Quando você encontrar Jesus em persona, quando você encontrar Jesus de fato, você vai descobrir: eu não sou prostituta, eu não sou liambeiro, eu não sou... Às vezes até você vai descobrir que você nem é empresário, você é profeta. Eu não sou gatuno, eu não sou miserável, eu não sou isso, assado e cozido. Às vezes você pode tentar fazer algo bom. Quando você se encontra com Deus por intermédio de Jesus, ou com Jesus por intermédio do Espírito Santo, você vai encontrar a vontade escondida no coração de Deus para a tua vida. Daqui a nada, os apóstolos que achavam: eu sou pescador, no caso de Mateus, que era contador, trabalhava nas alfândegas e tudo mais. Daqui a nada, no caso de Lucas e Marcos, que encontraram Jesus por intermédio de Paulo, que eram médicos, que eram doutores. Daqui a nada eles descobriram: eu afinal não sou enfermeiro, eu afinal não sou nada médico, eu sou pregador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o apóstolo das nações. Ouça, algumas pessoas inclusive vão estar a lutar para ser pregador. Eles vão ter um encontro real com Deus. Deus vai lhes conduzir para um negócio e eles vão descobrir: eu não fui nascido para o altar, eu fui nascido para ser rico, para ser milionário, para ser bilionário e através dos meus recursos ajudar igrejas, ajudar hospitais, ajudar famílias, ajudar associações. Quando você se encontrar com Jesus, você vai encontrar quem você é. Veja, e aqui eu vou fazer um gancho de um ponto que falamos lá em cima, que quem nunca serviu nenhum homem nunca serviu quem? Deus. E quando você começa a servir homens, você começa a se encontrar. Ouça, tudo que os apóstolos fizeram era o quê? Servir Jesus. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, Jesus lhes mandou ir aonde? Comprar pão. Todos bem mais velhos. Para alguns, estão a te humilhar. Jesus mesmo está a te mandar ir comprar pão. E veja, não foi um, foram 12. Jesus chegou ali, disse: não tem comida, vamos para a cidade comprar pão. Os 12, cuculo, pão, água, peixe. Sirva. Diga para o teu irmão, olha para o teu irmão, sirva. Diga: não tem mão nenhum em servir. Sirva. Ao servir Jesus, ao encontrar-se com Jesus, eles começaram a ter revelações de quem eles eram. Daqui a nada, Jesus não lhes mandou mais comprar pão. Daqui a nada Jesus disse: olha, vão para a cidade, façam o quê? Expulsem demônios. Os 12 foram, voltaram a correr: mestre, no teu nome os demônios nos obedecem. Tudo que eles sabiam era puxar rede, ficar fusco. O que é que eles começaram a descobrir? Power. Começaram a descobrir power. Se continuassem nas redes, nunca teriam acesso ao quê? Ao power. Encontra Jesus, vais encontrar a vontade de Deus para a tua vida. Vais descobrir que você não é um fracassado, que você não é uma vergonha. Ouça, encontra Jesus. Podem te rejeitar, daqui a nada vão te procurar, daqui a nada vão te ligar. Ouça, encontra Jesus e você vai descobrir que você é a solução da tua família, que você é a solução de um bairro, que você é a solução de uma empresa, que você é a solução de uma nação. Você sabia que se José não interpretasse o sonho de Faraó, não era só o Egito que ia ser destruído, a terra ia ser destruída. José era a solução da terra. Todos os magos de Faraó fizeram o quê? Falharam na interpretação. Se José não interpretasse, toda a terra ia ter 7 anos de fartura. Ia falar que está tudo bem. Depois de 7 anos, as coisas iam apertar, iam começar a morrer one by one. Iam começar a se comer entre eles. A solução da terra estava no homem. Por isso, quando eu digo que você é a solução do bairro, não estou só a gritar, para profetizar à toa. Você pode ser a solução do bairro. Se um homem era a solução de uma terra, você não pode ser a solução de um bairro. Você não pode ser a solução de uma família. Você não pode ser a solução de uma empresa. Um homem era a solução da terra. O Egito conservou toda a terra, porque um homem tinha a graça que ninguém tinha. Atos capítulo do número 22. Abra aí rapidamente.
Alguém diga a vontade de Deus. Atos capítulo número 22. Versículo número 3. Amém? Atos capítulo 22, versículo 3 diz assim: quanto a mim, aqui era Paulo falando, só vará um judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus como todos vós hoje sois, e persegui este caminho. Atos 22, pastor já está no 4. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma grande voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou quem? Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Versículo 9. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei o quê? A Damasco. Palavra do Senhor, vamos para aqui. Veja, Paulo estava a contar os apóstolos, a igreja, a comunidade. Ei, eu sei que vocês veem que ele no princípio começa a falar quem ele era. Do tipo: eu não sou uma pessoa qualquer, eu estudei. Gamaliel na altura era um mestre da lei. Paulo não era um homem ignorante, conhecia a lei. E você está vendo que Paulo, ele estava ao serviço da lei, pensando que estava ao serviço de Deus. Pastor, não percebi. Nem todo mundo que está ao serviço da igreja está ao serviço de Deus. Porque Paulo perseguia e matava as pessoas em nome de quem? Da lei. Você vai ver que ele está dizendo: eu não era uma pessoa ignorante, eu era estudado, eu era formado, eu sentei e cresci nos pés de Gamaliel. Eu era Saulo, eu pensava que eu estava correto, que eu estava a fazer as coisas certas. Até um dia que Jesus me apareceu, até um dia que uma luz brilhou para mim, até um dia que eu tive um encontro real com Cristo. E o que é que descobri? Descobri que tudo que eu estava a fazer estava errado. Descobri que eu não posso ser mais o Saulo, mas agora eu sou o Paulo. Descobri que eu já não posso mais prender e matar, agora eu tenho que usar minha vida para dar vida para outras pessoas. Até um dia que me encontrei com Jesus, aqueles que eu persegui, agora eu alimento, eu protejo, eu oro, eu faço parte deles. Quando você quiser entender a vontade, veja, Paulo estava a fazer a vontade da lei, mas não estava a fazer a vontade de Deus. Quando ele se encontrou com Jesus, ele encontrou a vontade de Deus para a vida dele. Pastor, eu estou perdido, eu não sei o que é que eu faço na minha vida sentimental, eu não sei o que é que eu faço na minha vida espiritual, meus negócios, minhas finanças, eu tenho tantas inquietações, eu tenho tantas dúvidas. Corra atrás da presença de Cristo, que vai se manifestar e se revelar a ti por intermédio do seu Espírito Santo. Daqui a nada, ouça, as coisas vão começar a ficar claras, vai começar a se fazer luz, a confusão vai dar lugar à certeza, vai dar lugar à razão. Você vai entender o que você tem que fazer e o que você já não tem que fazer. Você vai entender onde você tem que ir e aonde você já não deve ir. Você vai entender onde você deve entrar e aonde, ouça, até negócios, até parceiros, namorado, namorada. Se você correr atrás de Deus, Deus vai apontar tudo de forma o quê? Clara e evidente. E o que é que você vai ter que fazer? Trilhar o caminho que vai te levar o quê? A manifestação da vontade de Deus para a tua vida. Eu posso ouvir um amém da igreja?